Isso. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Hoje, a nossa conversa trará um tema muito importante e muito sério. Nós iremos falar sobre o homicídio no trânsito. E para isso, eu convidei o nosso amigo palmeirense, radialista, Rondon Caetano, o pai de Pedro Caetano. Rondon, Oi, Roberta. muito obrigada por você Obrigado a ter. você. Estou imensamente grato por receber esse convite e muito feliz de conhecer aqui os estúdios da Tribuna. Estou vendo o quanto o Vladimir, esse investimento para a Palmeiras é importante. A Tribuna realiza um trabalho excelente aqui em Palmeiras dos Índios e toda a região, em todo o estado de Alagoas, e ver que essa qualidade técnica que está sendo empregado aqui nesse empreendimento. Muito bom e parabéns a você também pelo podcast, que está uma maravilha, que eu acompanho sempre. Muito obrigada. Rondon, é uma conversa difícil, eu sei que vai ser, não vai ser tão fácil, não, como as outras, inclusive eu fiquei assim, viu, né? Meu nervosa, eu fiquei, tô nem Sim, acredito, porque eu entendo. toco no assunto assim que a gente conversou um É, pouquinho em off, né? é. Aí, vê só, mas vamos lá. Eu sei que vai ser um pouquinho difícil, mas eu queria que você falasse, dissesse a gente, antes de tudo, quem foi Pedro Caetano e o que o dia 5 de janeiro de 2021 significou e significa até hoje para você. O Pedro era um filho maravilhoso. Pedro era um amigo maravilhoso. E, eita, como você falou, não vai ser fácil Mas falar isso, nunca é. Mas vamos lá. vamos lá, lembranças boas, né? O que fica, né? Então, ele foi maravilhoso em todos os sentidos, né? Pedro, eu sempre digo que todo mundo, quando tem um filho assim, naquela fase adolescente, dá um certo, tem aquele trabalho. O Pedro nunca me deu trabalho nenhum tipo, nunca, de forma alguma. Sempre foi um filho maravilhoso, parceiro exemplar, amigo de muitos amigos. Minha casa vivia cheia de amigos de Pedro. E quando aconteceu o acidente, no dia 5 de dezembro de 2021, né, ele faleceu exatos 30 dias depois. Foi assim, para mim, eu não vou dizer que eu sou o mesmo, né? Não tem como. Você perde um filho, você nunca é a mesma pessoa. É como se amputasse uma parte de você. A dor sara, né? Se você tirar esse braço aqui, vai sarar a ferida. Mas você vai ficar o dia inteiro sem seu braço. E assim é o filho. É um filho, a perda de um filho é a perda de uma parte nossa. Uma dor imensa, muito grande, né? E esse dia, mas eu consegui, nesse dia 5 de janeiro, eu sepultei meu filho no dia 7 de janeiro, numa sexta-feira. E eu, conversando com meu irmão Caetano, a gente pretendia fazer uma homenagem a ele aqui numa missa de sétimo dia, uma coisa. E eu dormi quando eu no dia 7 de janeiro, após o sepultamento do meu filho, eu fui descansar, que eu tinha ficado sem dormir uns 2 dias. E eu acordei, não me pergunte por quê, por volta de 9 e pouco, 10 horas da noite, com essa ideia de criar essa lei, né? De mudar esse quadro que acontece no Brasil. A injustiça, a impunidade no trânsito. Eu tinha combinado uma coisa com o Caetano, como falei, que era fazer uma homenagem a ele, e quando a gente marcou para sentar à noite para conversar sobre isso, e eu cheguei para ele e disse: a gente não vai fazer nada que a gente combinou. A partir de hoje eu vou lutar pelo endurecimento das leis de trânsito no Brasil. E coloquei essa ideia na cabeça. Que é a justiça, né? Você fez É, até uma hashtag, né? Justiça por É, Pedro Caetano. Lei Pedro Caetano, Lei né? Pedro Foi a Lei Caetano. Pedro Caetano. Inicialmente eu não tinha pensado em dar esse nome à lei, né? Mas foram outras pessoas que, desde que aconteceu o acidente, os 30 dias que ele ficou no hospital, convalescendo, eu comecei a receber, através das redes sociais, que eu nem tinha, assim, muito engajamento em redes sociais. Eu não tinha, não fazia muito, não usava muito, não.
mas eu comecei a receber mensagens de pessoas do Brasil inteiro. O Pedro, como qualquer jovem, usava muito esse instrumento de redes sociais, ele tinha muitos seguidores, e tinha os amigos dele também que faziam esse engajamento. E aí começou a ter uma repercussão a nível nacional, o caso, né? Principalmente quando o Álvaro, né, é um influencer aqui de Maceió, que tem mais de 10 milhões de seguidores, na época ele tinha, e ele postou fazendo um apelo, pedindo oração e pedindo doação de sangue para o Pedro. E depois disso, aí meu Instagram foi uma loucura, né? O pessoal do Brasil inteiro começou a entrar em contato comigo, pais e mães que perderam filhos no trânsito, falando da impunidade, falando do tempo que lutavam por justiça, e que sempre, nos casos de trânsito, a impunidade prevalece, né? Prevalecia e prevalece. E aquilo foi ficando na minha cabeça, de, pô, não pode, não é Preciso justo, fazer alguma não coisa. é justo, alguém tem que fazer alguma coisa. E aí eu me engajei, eu me uni a esses pais e mães no dia da morte do meu filho, eu anunciei que eu ia fazer isso. E comecei a procurar, criei um grupo de WhatsApp, e comecei, esses pais que entraram em contato comigo, eu comecei a fazer o contato com eles e dizer, olha, vamos fazer alguma coisa, vamos. E todo mundo foi se engajando. Esse movimento hoje nós temos em 3 estados da federação. 3 estados do país, a gente tem pais e mães engajados, procurando parlamentares de seus estados para aprovação da Lei Pedro Caetano e para que seja feita alguma modificação no Código Penal brasileiro, que é o que reza a Lei Pedro Caetano, que inclusive dos criadores da Lei Pedro Caetano é o filho do Vladimir, doutor Ivan Neto. Ele foi um do que eu pedi ao Marquinhos só já. Eu pedi ajuda, porque na época, para criar a lei, eu não tinha, claro, conhecimento jurídico É, necessário para mudar o ordenamento jurídico do país. Então eu procurei o amigo, o doutor Marquinhos Ribeiro, para me ajudar, e ele se colocou à disposição e falou, Rondon, vou fazer uma comissão aqui para a gente criar um projeto de lei, ver o que a gente pode fazer, o que é que você quer fazer, né? Porque o que revoltava, Roberta, é que o crime de trânsito, na maioria das vezes, ele era culposo, ele ia para o culposo. No culposo, o cara pega até 8 anos de prisão. Então ele não vai para o regime fechado, ele fica solto. E o que a gente queria era transformar o crime em doloso, né? Que fosse dolo eventual. Você cometeu o crime de trânsito com embriaguez, com vítima, e para o dolo eventual. sem direito à fiança, no caso. Isso, crime inafiançável, né? A gente queria esse endurecimento da lei, que na maioria das vezes sempre dava, como falei, um crime culposo. Entendi. Aí, no caso, tem até, inclusive, a PL 473, né, de É, 2000. Eu é, gostaria que você falasse foi sobre esse esse projeto. projeto de lei que foi elaborado pela OAB aqui de Palmeira, que eu então, com ele em mãos, eu fui procurar os parlamentares do Estado. Certo. E um dos parlamentares que eu tinha uma certa aproximação era o Severino Pessoa, né? Que eu tenho muita amizade com o irmão dele, o Celso Pessoa, e procurei o Celso para que ele me levasse ao Severino para a gente. Aí o Celso colocou à disposição e o Severino então se engajou e disse: não, claro que vamos fazer alguma coisa. E o Severino apresentou esse projeto na lei, esse projeto na Câmara, que está tramitando, hoje está na Comissão de Constituição e Justiça, pronto para ser pautado. Ele foi apensado a um projeto de lei de um deputado Carlos Manato, do Espírito Santo, que é muito engajado também, né, nas questões de trânsito. E o Manato, eu consegui, procurei ele, quando foi apensado ao projeto dele, também para se unir a gente. Eu tenho uma mãe de lá do Espírito Santo, a Adriele, que ela perdeu um filho, que foi vitimado num acidente de trânsito, um vereador embriagado. E ela está lutando por justiça, né, até hoje. E nessa época eu entrei com ela também e consegui esses contatos lá. O Caetano, meu irmão, me ajudou, o Sebastião daqui também, que mora lá no Espírito Santo. Eu fui procurando essas pessoas para que me levasse esse deputado. E o Carlos Manato, depois eu mandei, ele pediu para eu mandar toda a história do Pedro, eu mandei, e ele disse, olha, vamos caminhar juntos, e se o meu projeto de lei também for aprovado, eu quero que seja nominado de Lei Pedro Caetano. Ele foi candidato agora a governador do estado do Espírito Santo, e a esposa dele, a doutora Cíntia Manato,
ficou como deputada federal. Ela também abraçou a causa, me ligou, colocando o gabinete à disposição. Enfim, a gente criou essa rede de apoio e de solidariedade, em que esse grupo, como eu falei, de WhatsApp que eu criei inicialmente, tem pessoas do Brasil inteiro, e essas pessoas, nesse grupo, a gente se ajuda, né? A gente procura conhecer. Eu tenho casos assim nesse grupo de pessoas, todos são importantes, nenhum deixa de ser. Mas eu tenho assim de grandes repercussão como aquele caso da Tamarineira, em Recife, doutor Miguel. Doutor Miguel, que foi um caso de grande repercussão nacional, que está também engajado com a gente, está no grupo. Tem o caso da Ranitla também, que foi esse caso da Tamarineira, né, que foi repercussão imensa no Fantástico, todo dia Jornal Nacional e tal. Tem o da Ranitla também, lá de Ilhéus, da Bahia, a mãe dela, Romênia Escaramuça, a menina de 21 anos, ela foi atropelada na faixa de pedestre, o cara embriagado, e atropelou a menina e matou, uma dentista com 21 anos. Que é isso também que a gente precisa, que não é só do motorista, tem o pedestre, o Sim, ciclista, tem sim, esses casos, sim, vê todos sim, esses sim, casos. todos, todos. Casos. E assim, casos, Roberta, que eu me deparo de muito, muito sofrimento. Tem uma também que eu não esqueço, a Rosimeire, lá do Rio Grande do Sul, a Rosimeire. Ela, a filha dela, se eu não me engano, tinha 19 anos. A Rosimeire é enfermeira. E o sonho dela era que a filha dela fosse médica. E a filha dela passou no vestibular de medicina. E no primeiro dia que ela estava indo para a faculdade, o cara invadiu a calçada e matou a filha dela. Então são casos que difícil. Muito, muito, muito. E, e é interessante esse engajamento e tudo, assim, o espaço também que as mídias sociais dão, que a gente às vezes diz, eita, hoje em dia, você colocar tudo na mídia, sei o quê. Por isso que eu digo, é como você saber usar, minha gente. É muito importante essa questão dos veículos de comunicação. Eu estou aqui, no caso, como no podcast, a Tribuna do Sertão, as rádios, os jornais, né? Porque é justamente isso, é essa campanha, né? Essa voz, dar a voz a vocês, no caso, que estão sentindo, que a gente sente também, como Sim, mãe, sim. pode não ter paz, mas quando é impossível, só se você for, não É, for humano, é, né? Você não se colocar, você como pai, mãe, é, você não se colocar na dor do outro, você não é. sentir a dor do outro, né? E você trabalhar justamente essa questão do engajamento, e você está sempre muito, né, voltado para isso, para essas questões, está muito ligado, muito atento. Inclusive, a última tramitação, você disse que foi recente, não foi da Foi lei? agora em abril, dia 24 de abril. 24 de abril. Ela está na Comissão de Constituição e E Justiça, já isso pronta ainda para. vai demorar? O que é que falta, É, assim? É na, os trâmites, mas, né, que tem, né? exatamente. Tudo é muito demorado, mas agora é a questão de pautar a lei, né? É a questão de Está pautar. mais próximo, né? Tá, não, tá bem mais Está bem próximo. mais Agora próximo. tá pronto, o projeto tá pronto para ser pautado, né? Tá bem mais próximo de da gente conseguir alguma coisa. É questão política, na verdade, né, Roberto? Então, É vamos fazer um sensibilizar, apelo, né? né? Vamos fazer Sim, sim, agora para minha gente, políticos, né? Só de Palmeira dos Índios, de Alagoas, do Brasil inteiro. isso, isso. Ajude, nos ajude. É, nós temos um engajamento muito grande, não só no Espírito Santo. Hoje, o criador da lei seca no Brasil, o deputado Hugo, lá do Rio, Hugo Leal, também está engajado com a gente. Ele já manifestou o apoio dele em um podcast que ele participou, disse que conhecia a nossa luta. E o assessor dele, o Roberto, entrou em contato comigo através de um amigo do Rio de Janeiro, que é o Zé Luiz, o Zé Ricardo, desculpa. O Zé Ricardo, ele criou uma fundação. Ele perdeu a filha e a esposa num acidente. Não foi um indivíduo embriagado, mas foi um cara que estava no celular e bateu no carro dele, e ele voltando da igreja, e matou a filha dele de 14 anos e a mulher, a esposa dele. E o Zé Ricardo se engajou, criou a Fundação Luiza, que a esposa, a filha dele fez a doação de órgãos, e hoje ele luta pelo endurecimento das leis de trânsito também e por doação de órgãos. Ele faz uma campanha muito grande. E daí ele encontrou, ele fez esse contato com o deputado Hugo Leal. E o Hugo Leal também, eu achei de uma importância imensa esse apoio dele, por ele ser o criador da lei seca no Sim, Brasil. É um cara que conhece profundamente, que tem tudo a tema que tem ver, tudo a tem tudo a ver. ver. E aí ele se engajou, graças a Deus está com a gente também apoiando.
E a gente vem com esses espaços nos estados através dessas pessoas. O que você falou da questão da mídia, do uso de mídia, eu agradeço demais. Você não sabe como eu sou grato de estar aqui com você hoje. Assim, desde o começo de tudo que aconteceu com o Pedro, todo o grupo Tribuna do Sertão, o Vladimir sempre apoiou. Eu já fui na rádio Cacique, né? As matérias que o Vladimir fez aqui também na Tribuna, Que tudo me foi de viram muita. até, eu fiz até Sim, sim, matéria, né? sempre para mim foi de grande importância, grande. E é como você falou, é uma luta assim, Roberta. Eu nunca imaginei passar por isso. A gente nunca imagina. Mas aconteceu comigo e, infelizmente, pode acontecer com qualquer filho de qualquer um, Com né? certeza. Porque meu filho não estava errado, ele vinha na mão dele, dirigindo na mão dele, e o cara invadiu a contramão. Então, qualquer um está sujeito a isso, pode passar por essa situação. E eu até em off aqui estava conversando com você, eu disse que depois que o Pedro faleceu, quando eu vejo um pai perder um filho, eu me sinto na obrigação de ir no velório, mesmo que eu não conheça, não vá, mas eu quero levar um abraço. Eu venho tentando fazer isso, que é muito difícil. É como se fosse para dividir um pouco a dor, né? É uma dor de É, alguém é, que conhece a dor que é. ele está passando, né? Só sabe quem sente, Só né? sabe quem É, sente. verdade. Porque outra coisa que eu sempre falo, a gente quando vê alguém perder um filho, eu falo por mim, eu dizia, pô, imagina a dor que esse cara está sentindo. Não imagina não. E depois eu pensava, eu depois que passei, falei, nunca imaginei. Não me imagina. Não imagina, ninguém imagina a dimensão, ninguém consegue dimensionar a dor da perda de um filho. Só quem passa, não tem nada igual. Não, você falou assim, você citou várias pessoas assim. Agora eu observei que de apoio assim, mas de fora. Eu Sim. gostaria que você dissesse como você recebe e se recebe apoio dos daqui, aqui de Alagoas e daqui de Palmeira dos Índios, como foi? Porque acho que foi o ano passado, né? Acho que um ano depois, mais ou menos, teve até uns adesivos, Sim, né? Nos sim. carros da SMTT. Como foi? Como é que tá? Ainda continua? Como foi isso aí? Continua. Não, esse foi recente. Nós tivemos outros apoios, né? Em Maceió foi um vereador, Lelo. Eita, deu um branco. Ele apresentou um projeto de lei, chamado também de Lei Pedro Caetano, em que obriga bares e restaurantes a colocar cartazes alertando sobre o perigo de beber e dirigir, né? Esse projeto tramita lá em Maceió. Aqui em Palmeira, o vereador Geraldinho Ribeiro apresentou um projeto de lei criando a Semana Pedro Caetano. Foi aprovado já esse projeto. Ela acontece sempre em julho, dia 23 de julho, aniversário do Pedro, e sempre é o encerramento da semana. Eu até fiz no primeiro ano uma manifestação, né? E fizemos com palestras, a semana inteira de programação aqui em Palmeira. E aqui, essa por parte da SMTT foi bem recente. Eu acredito que foi, não me recordo se foi o ano passado, final do ano passado, ou início desse ano, que o Rubens, que é o superintendente da SMTT, ele me ligou dizendo que a SMTT colocaria adesivos ali Pedro Caetano nos carros da SMTT. Eu fiquei muito grato, claro, né? Qualquer apoio que venha, mas foi esse o apoio que eu tive aqui do município, né? Eu queria muito contar, assim, porque é muito importante o engajamento dos políticos e a gente sabe que depende deles. É A verdade. aprovação dessa lei não vai a outro caminho se eu não tiver apoio político. Eu não vou chegar a lugar nenhum. E é isso que a gente vem buscando. Então, mesmo você diz, pô, eu sou prefeito, não tem nada a ver com lei federal. Tem, porque você tem seus É, deputados aliados que você pode procurar, pode sugerir, cara, dá uma atenção a isso aqui, esse projeto, tá? exato. Né? É isso que a gente busca. Mas eu espero também, Arapiraca também receber um apoio. Eu recebi uma homenagem lá da SMTT em Arapiraca, Josenildo, na época que estava na SMTT também. E a gente, qualquer apoio que venha, é sempre muito bem-vindo. Eu não tenho partido político, não sou político, Exato. e busco o apoio de todos os partidos. Quem vier será sempre muito bem-vindo. Até porque o interessante é justamente não deixar essa pauta esmurecer, né? Sim, É sim. deixar sempre trazendo ela, sempre buscando, né? Olha, conseguimos isso, vendo as conquistas e divulgando, né? E aumentando para que não fique engavetada lá. Porque a gente sabe que É, tem vários projetos de lei que, né, que sim. isso não vai acontecer. Eu tenho certeza absoluta que isso não vai acontecer. Mas é bom a gente, né, solicitar o dos políticos, né, e daqui quem está mais perto,
porque afinal de contas é como você disse, fica mais mais complicado você ir até lá, né? Sim, Não é claro, verdade? É você claro, procurar claro, lá, você tem que claro. procurar os daqui de Sim, casa, sim, os pertinho, né? isso. Para fazer. E outra coisa também, falando dessa questão também de divulgação, seria interessante, eh, não sei se você concorda comigo, mas provavelmente sim. Essa questão, até na autoescola também, já começar também essa questão da conscientização, que eu não sei como é feito, porque tem aquelas campanhas do se beber não dirija, É, se é, dirigir, entrega a chave, alguma tem, coisa assim, né? Assim, mas isso. você fica uma coisa muito esporádica, né? É É, naquele é. dia e tal, e depois Nas passa. escolas hoje existe, algumas escolas adotaram um currículo, no currículo, algumas matérias, algumas campanhas do Detran, inclusive eu participei de uma, acho que foi o ano passado, acho que foi o ano passado ou foi o ano retrasado, eu fiz uma campanha do Detran aqui a nível de estado e teve uma grande repercussão. E esse VT, hoje ele é usado nas autoescolas, nas aulas, né, demonstrando a questão do sofrimento de um pai que perdeu um filho, é exatamente o que retrata esse VT. E eu fiquei muito feliz com isso, né? A gente tem que ter esse engajamento, Roberto, é importante, porque só para você ter uma noção, no Brasil, em 2021, 2022, nós tivemos mais de 325 mil acidentes causados por indivíduos embriagados. Não necessariamente com vítimas fatais, mas causados por indivíduos embriagados. Porque fica as sequelas de acidentes, né? Exatamente, É. exatamente. Quer dizer, um número assustador, né? Mais de 325 mil acidentes num país como o Brasil. E, como a gente sempre fala, existem casos assim absurdos. Aqui em Alagoas tem um caso de uma empresária de Maceió que ela perdeu a tia e, se não me engano, a irmã em um acidente. E o histórico do cara que causou o acidente, ele já tinha causado 6 acidentes. Ele tinha dado 4 PTs em carros, todos embriagados. Todos os acidentes ele estava embriagado. E com vítima fatal parece que era o primeiro, era o segundo caso, era o segundo ou o terceiro. E esse cara estava solto. Não existe, não. E ele estava Não solto. existe, não. Uma coisa Ela dessa. lutando e ela ameaçada ser processada. Quando ela entrou em contato comigo, ela soube da minha luta. Ela disse: Cara, o cara quer me processar, porque eu estou chamando ele de assassino. Ela É brincadeira. são coisas absurdas assim, a gente vê que revolta, né? Só a gente que sente na pele, que passa. Tem um outro caso também de Manaus, de uma menina, a mãe dela completando 60 anos. Então elas se reuniram na casa da mãe dela, ela mora vizinho à casa da mãe, e ela fez um bolo, chamou a família, o pai, a mãe, um irmão, a cunhada e o filho da cunhada, do filho do irmão, do sobrinho, no caso. E ela fez um bolo, chamou a mãe, a família para lá para casa dela, e eles terminaram de cantar os parabéns para a mãe, ela fazendo 60 anos. Quando ela terminou, eles foram para a casa da mãe, que era do outro lado da rua. E ela disse: Olha, vocês vão na frente que eu vou ficar arrumando a casa, daqui a pouco eu chego por lá. E, Roberta, nesse intervalo, o pessoal atravessando a rua, veio um indivíduo embriagado e matou toda a família. Toda a família matou. Ficou apenas ela da família. Isso faz, agora, se não me engano, vai fazer 6 anos e esse cara está solto. Nunca foi preso. Como é que fica a cabeça Sim, de uma pessoa dessa, né? Como é que vai exatamente. acreditar em justiça, em lei, né? A impunidade, você se sente, né? A gente se É, sente inútil, se é, sente potente. impotente, É, impotente, sim. completamente. Pô, não posso fazer. O cara mata um filho, É. mata uma família e não tem. Porque eu acho que assim, o sentimento, a gente sabe que não vai trazer de volta, certo? Tudo bem. Mas a questão não é trazer de volta. A questão é que não aconteça mais isso com ninguém, que ninguém precise passar Por mais isso, por exatamente. isso, E é o que né? me move, assim, de É, lutar, é não querer, que eu não acho justo que ninguém passe por isso, nem um pai, nem uma mãe, passar o que a minha família. Quer dizer, e não é só pai e mãe, né? é, Eu tiro pela minha família. Meu filho morava com a minha mãe. Era ele que cuidava dela. Minha mãe, esclerosou depois da morte do meu filho, está com Alzheimer, e assim, o seu ela netinho morreu também, com. né? Seu netinho, eu É, vejo. meu netinho também, né? E Você tem a assim, foto do tio dele. claro, ele até essa semana,
a mãe do Pedro postou uma foto que foi o último momento. O Pedro, antes do acidente, ele estava vindo de Penedo. E ele era louco pelo sobrinho. E ele estava vindo de Penedo, estava com uma amiga dele de Santana e passou lá em Arapiraca, que a minha filha mora lá, e passou na casa da minha filha. E tem uma foto do meu neto no vidro, na frente de casa, se despedindo dele, acenando ele no carro, o Pedro já saindo. E aquela foto, claro, né? Foi o último momento deles assim, e a gente, quando eu vejo aquilo, é terrível. E teve outros momentos. É um sofrimento grande, Roberta, que a gente vai passando, não é somente a dor da perda, mas a sua família, o que deixa, É. as sequelas que a gente fica, né? O cachorro do Pedro passou uns 3 meses, o Pedro trabalhava, chegava em casa às 6h30, 7 horas da noite. E o cachorro ficava na porta esperando ele. Até no meu Instagram tem um vídeo que Fica mostra mesmo, a que sabe, chegada. tem gente que não acredita, mas É, eu tenho um que cachorro, eu sei que ele mostra, sente, ele sente. que mostra a chegada do Pedro em casa, a alegria que ele fazia. Tem um vídeo lá. E o cachorro passou 3, 4 meses, no mesmo horário que o Pedro chegava, ele ficava na porta esperando. E eu cheguei um dia na casa da minha mãe, vi aquilo e a mãe do Pedro chorando. Eu disse, pô, não deixa, prende esse cachorro nesse horário, que ninguém aguenta, né? Então são coisas assim, detalhes pequenos numa perda que só sabe a gente que vive, né? Você não vai imaginar. Até isso dá aquela tristeza. O cachorro ia para a garagem esperar ele chegar. Então são coisas muito E pequenas tem que que a ter a gente. cabeça muito boa para não endoidar. Eu digo Verdade, mesmo. verdade. Ei, É, para a pessoa não pirar, é, porque tem que ter, meu é, irmão. Eu admiro muito a força de vocês, pais que passam por isso. E você mais próximo, porque o caso que eu tenho, né? sim, Mais próximo, como meu amigo, que eu gosto muito de você, Isabel, no caso. Tem que ter a cabeça muito boa. Ixi, meu Jesus Cristo, é uma força. Só Deus mesmo que segura verdade. E vocês. é verdade, só Deus mesmo. A gente falando também nessa questão, eu queria que você tocasse também no assunto sobre a fiscalização do bafômetro, porque tem uma parte também da lei que trata isso também, né? A obrigatoriedade do teste, né? Porque não é obrigado, né? Não, não, Você fazer, não, não. porque Hoje produzir provas contra si mesmo, tem é, um negocinho assim, né? Que eu não sei essa é, parte de direito, vocês, quem for, me perdoe, mas é a minha ignorância. Aí seria, no caso, o projeto para também trazer essa obrigatoriedade, porque é o seguinte, na questão da fiscalização, quando é em capital, a gente às vezes até vê mais. Agora, no interior, Palmeira dos Índios, vamos falar da nossa realidade. Você sabe, ultimamente, infelizmente, não gente, tem. não tem. Você vê festas, às vezes eu hoje vou para acompanhar minha menina. Eu vou para acompanhar, que elas não são muito, não, mas estão conversando de coisa, vamos pra acompanhar. Aí eu vejo, quando a gente sai, aí você vê, os carros saem, todo mundo, você vê pessoas que você viu bebendo na festa, saindo, dirigindo. Aí isso eu Assumindo o fico. risco de matar, né? E morrer também. Morrer também, E claro. acabar com a vida dos pais também, porque afinal de De contas, inocentes. você tá entendendo que tá em casa É. dormindo, eu digo, a minha filha, tá. Não, mãe, eu digo, não, tá vendo, minha filha, que isso não dói, não tem. Deixa uma pessoa certa, então eu venho buscar e tal, e tal. Aí tu acha, você vê isso, como é? Você acha que tem que ter mais, obviamente, mas. Muito, muito, muito. Inclusive, hoje, eu já conversei até com o Marquinhos Ribeiro também para me ajudar. Marquinhos é um anjo na minha vida de me orientar, numa conversa com o doutor Alfredo Gaspar, que também apoia a gente, eu conversei com ele que devia ser apresentado um projeto de lei para que fosse feito o teste de alcoolemia em todos os hospitais do Brasil. O cara chegou vítima de acidente de trânsito, ele não Sim, chega como culpado ou inocente no hospital. certo, Chega vítima de trânsito, de acidente. certo, Então, que seja feito esse teste de alcoolemia no hospital já, certo. seja disponibilizado. É um outro projeto de lei que a gente está tentando trabalhar também para apresentar, que seja feito esse teste de alcoolemia. E a gente esbarra exatamente quando você falou, que ninguém é obrigado a constituir prova contra si.
O deputado Leal, numa sugestão, agora em defesa, quando tentaram acabar a lei seca, há cerca de 1 ano, 2 anos atrás, ele me falou que a defesa dele qual foi da lei? Ele disse, mas você está defendendo o direito de quê? De dirigir embriagado, Sim, né? Quando sim. você se nega a fazer o teste de alcoolemia ou acabar com o teste de alcoolemia. Não, não pode. Você não pode defender um direito desse. E a gente, para elaborar esse projeto, a gente está emperrando, vamos dizer assim, exatamente nisso, nessa questão de ver como é que Exatamente. juridicamente como a gente pode viabilizar isso para colocar os testes de alcoolemia em todos os hospitais. Que era uma questão, eu fui, inclusive, na época, procurado por agentes da Polícia Civil do Estado, quando eu comecei a conversar sobre isso, que até me falaram, olha, facilita até a investigação. Quem chega vítima de tiro e faz essas coisas Sim, assim, o hospital tem que comunicar à polícia. a polícia, É. exato. É. Tem até um termozinho que para não identificar que foi vítima Sim, de sim, arma de fogo, aí tem um sim. termozinho que eu não estou lembrada agora. Então aquela pessoa já tem que estar ali, a polícia já tem que estar, porque afinal de contas você vê casos de pessoas que quando sai, aí vai para frente do hospital, enfim, No de caso, outro socorro. especificamente no caso do Pedro, o cara não fez o teste de alcoolemia. Ele foi para o hospital, saiu do flagrante, pegou outro carro e foi embora. Né? Ele tinha Ninguém sabe passado. mais o paradeiro, Não, e assim, aí fica muito para difícil. provar que ele estava, fica muito É, difícil. Né? é. Ele passou, foi constatado que ele passou o dia, ele chegou 10 horas da manhã numa festa, num churrasco, e saiu aquela hora do acidente, tá? O dia todo. Né? Ele estava nessa festa. Mas como provar que ele estava É. embriagado? As pessoas que estavam no lugar que ele estava eram amigos. Ah, não vai não. Ninguém vai depor Vai não. contra. Né? Aí esbarrou nessa questão, eu falo especificamente desse caso, e tantos outros casos são assim. Você fica juridicamente para você provar a embriaguez é muito difícil. Nesses casos é muito difícil. Exatamente. Eita, Rondon, é como você disse, como a gente estava comentando, é conscientizar Sim, sim. e punir. É. Eu acho que nesse momento assim que a gente vivencia, porque a conscientização é uma coisa que ela vai acontecendo a partir da educação, né? Você vai embutindo ali, você vai. Mas a punição, eu acho que diante das situações de tantos números que estão acontecendo, acho que a punição mais severa seria o ideal, na minha humilde opinião. Olha, não sou advogado, não sou juiz, né? Estou dizendo como mãe, como cidadã. Porque, afinal de contas, quando você vê, pelo menos o primeiro, assim, ter ser punido realmente, aí você já começa, né? Eu vou te dar um dado, só para você ter uma ideia, que foi exatamente a assessoria do deputado Gleal que me passou. Hoje, no Brasil, você sabe quantas pessoas têm presas que causaram acidente de trânsito, embriagado e lesionaram ou mataram alguém? Apenas 2 pessoas no Brasil inteiro. Duas Duas pessoas. pessoas presas cumprindo pena por isso. Quer dizer, nem sei, esse dado foi me dado, acho que foi em janeiro e fevereiro desse ano. Eu não sei nem se está preso ainda. Mas apenas 2 pessoas cumprindo pena no Brasil. Então é a certeza da impunidade. Ninguém vai para a cadeia por crime de trânsito. Ainda não. Ainda não. Eu acredito muito, Roberta, você falando dessa questão da conscientização, a lei seca, ela é muito nova, não é um adolescente, tem 15, 16 anos a lei seca, né? Então, eu acho essa nova geração, ela já nasce mais consciente, É, verdade. mais com a responsabilidade. É, O Pedro, ele não ia, sempre eu recomendava como pai, mas sempre tinha um amigo da vez para tá. dirigir, É. ficava sem beber. Eu lembro, uma das últimas vezes, ele me acordou 4, 4:30 da manhã uma vez, Vai buscar. pouco antes. Que ele chegou, ele tinha ido para uma festa, não sei se foi em Garanhuns ou foi em Bom Conselho, Sim. com um amigo, uns amigos. E os amigos ficaram todos embriagados. E ele era o motorista da vez. Eu disse, pai, eu quero que o senhor venha me buscar, porque o cara tá tão bêbado no carro que não estou conseguindo nem acordar ele para eu ir embora do carro, para deixar o carro dele. Ou eu vou lhe Então, contar uma que eu passei. Eu fui por vaquejada, olha. Fui por vaquejada em Viçosa. Quando chegou, aí tá lá. Eu, meu amigo namorado dele. Tá certo. Quando chegou o Zé pra lá, eles brigaram pra lá.
Digo, inferno. Ligaram pra lá e tava aí mais um amigo. Só sei que ele travou dentro da cachaça, que nem diz o Matuto. Eita, menino. E ela também. Aí eu digo, agora tá bom. Os dois bebem. E agora? Aí chegou e disse, vamos embora. Aí disse, não, vocês vai. Menino, ele tava tão bêbado, que eu me livrei. Eu sei que Deus estava comigo. Sempre tá, meu Pai eterno. Mas disse assim, não, não é tua hora mesmo, não. Que ele chegou. E os dois brigando, viu, no carro. Eu digo, agora danou-se, meu Pai eterno. Quando chegou, Rondon, ele chegou e disse, olha, parou no meio da pista, assim. Eu disse, eita, minha Nossa Senhora, bem devagarzinho, porque a velocidade alta é perigosa e devagar também, Certeza. né? Aí parou e chegou e disse assim, qual de vocês duas sabe dirigir? E eu olhei para cada outra minha amiga, né? As duas seguram a vela. Nenhum de vocês sabe dirigir. Não, mas leva assim mesmo. Eu digo, menina, eu vi com credo na boca. Quando o camarada, a gente dizendo que não sabia dirigir, mesmo assim, ele estava Entrega. tão. Ele tava, É, eu vi a gente mexendo nele, conversando. Depois desse dia, no outro dia eu fui para outra escola. Porque eu disse, mas nunca na minha vida é. eu E, faço uma Roberta, coisa assim, dessa. essa questão hoje, como eu estava falando, essa geração já nasce com essa consciência, É, né? Que o é, Pedro já tinha essa consciência de ter é. um amigo da vez. Então, eu acredito que daqui a alguns anos, talvez a gente nem esteja falando sobre isso. Eu acredito nessa conscientização dessa nova geração que nasça já com essa consciência. Porque na minha geração, a gente tomava uma cervejinha, não vou mentir, a gente fazia aqui o curso na praça, É, né? Era com o carro aqui, com cerveja dentro é, do carro, é, bebendo, dirigindo ali era, naquela praça. era, 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 era natural para a gente, era. vamos dizer assim. Natural, Que nem o né? tabagismo também, que hoje em dia já caiu Não muito é? Caiu moda, é muito, brega, mas era. Quem é, nunca, não é? Mas assim, eu, por exemplo, para ter essa consciência, precisei passar por isso, para ter. Eu não vivia bêbado dirigindo, mas tomava cervejinha. é, Normal, não vou é, dizer que não. Mas hoje, infelizmente, eu passei por isso para ver. E com essa luta minha, várias pessoas, vários amigos e muitas pessoas dizem, olha, eu fazia, não vou te negar, eu tomava 2, 3 cervejas e dirigia. Mas hoje eu não faço mais pela tua luta. Para mim isso é é. sem tamanho. Eu já Já consegui, conseguiu, com não é? certeza, com Se eu certeza. conseguir uma pessoa que eu consiga conscientizar, para mim é de uma É, importância grande. E uma das pessoas que eu sempre lembro, foi uma das primeiras que me disse isso, foi um médico que cuidou do Pedro na UTI, doutor Adolfo Lobo. conheço o doutor Adolfo. Ele Pronto, atende aqui pronto. na UTI do Isso. Hospital Santa Rita. É. Doutor Adolfo foi um dos primeiros que me disse, ele disse, não, eu não vou te negar, eu tomava uma cervejinha de vez em quando e dirigia, mas depois da tua luta, eu não tomo copo para dirigir. Então, como é importante isso, né? A gente passar isso e conseguir conscientizar alguém disso é muito importante para mim. Fico muito feliz, muito feliz. E isso estimula a gente a continuar. Que eu não vou parar. Vai não. Não vou Não, parar. Eu vou, enquanto tiver um pai e uma mãe sofrendo essa dor, eu vou continuar até que a gente consiga mudar isso aí. Não vai, não vai ser fácil, mas a gente precisa ser persistente e tentar mudar, porque não é justo. O que acontece hoje nesse país não é justo. É muito diferente do que acontece em outros países. E a gente vê na China, nos Estados Unidos, a lei é muito severa, muito dura. E é muito difícil acontecer. Acontece casos de embriaguez também, mas um número baixo. Só e muitas leis no Brasil existem que punem, mas elas não são aplicados. aplicadas, devidamente aplicadas. E quando eu tentei até conversar com muita gente sobre esse projeto de lei, alguns dizem, mas a lei já existe. Não existe, mas não funciona. Sim. O que é que tem? Está havendo alguma brecha na lei que permite que não. Né? A gente vendo esses números que eu citei para você, de mais de 325 mil acidentes causados por indivíduos embriagados em um ano, é uma coisa assustadora. E você ter 2 indivíduos presos num país como o Brasil, Não existe, devido não. a isso, é uma prova que não existe lei que É. funcione. Né? E a gente só vai conseguir, além da conscientização, como você falou, a punição, a severa punição. Se o cara tiver a certeza que ele vai para a cadeia se ele beber, ele não Ele vai vai. não. Ele não Vai vai não. dirigir. E a gente vai conseguir. Só voltando àquela questão da lei seca que você falou, nós tivemos aqui um exemplo, Capitão Emanuel Costa. Capitão Emanuel Costa foi um dos coordenadores mais atuantes da lei seca aqui no estado. Ele reduziu os números drasticamente. Eu não tenho
na memória os números, mas outro dia, eu conversando com ele, ele me apresentou, é uma coisa impressionante o quanto reduziu. Mas a lei seca, Roberta, ela não é muito simpática, vamos dizer assim, né? Os políticos não veem ela com muita simpatia. E ele me disse que chegava em alguns municípios e os prefeitos, olha, pô, faça não, vai, Libera aí. libera aí. Então, É, infelizmente, é. né? É assim. E a gente vê que hoje, como reduziu essa fiscalização, a lei seca, principalmente no interior, como você falou. E você Hoje disse, está muito. e me lembrou outra coisa também, a questão da autoescola, que antes era tão fácil, né? A gente tinha carteira de habilitação assim, né? A gente sabe, né, que tem alguns Era. casos, né, que era mais fácil, Isso. que não precisava tanto, hoje em dia tem a questão da biometria, né? Aquela Sim, coisa sim, toda que sim, tem que comparecer realmente sim. nas aulas, porque ali você tem informação, antes era só assinar, era menos rigoroso, né? Assim, as aulas, essa questão, né? Aí é bom também, porque tá vendo, também tá aos pouquinhos vai chegar lá. Vai. Assim, eu já tive muito progresso. Eu não posso reclamar dessa luta. É lenta, muito lenta. É um processo lento, demorado. Eu tive consciência disso desde que eu comecei essa luta. Eu sabia disso. Mas assim, os apoios que eu venho recebendo, às vezes eu penso, pô, como é que eu cheguei aqui? Eu tive, por exemplo, o doutor Elísio Melo. O doutor Elísio é um cara muito respeitado no Brasil inteiro quando se trata de educação para o trânsito. E ele fez contato comigo através do Instagram. Hum, Ele disse, rapaz, estou sabendo da sua luta e quero lhe ajudar. E daí ele começou a divulgar na Bahia, ele é professor da Universidade Federal da Bahia, e ele começou a divulgar a nossa luta. E através dele, doutor Elísio, teve um espetáculo lá no Teatro Sesc do Rio Vermelho, em maio de 2022, se eu não me engano, foi 2023, 2022, em que eu fui homenageado pela minha luta e um espetáculo que foi também dedicado à memória do Pedro. E eu conheci naquela ocasião muitos pais do lado porque era um espetáculo, era depois de um acidente de trânsito, o espetáculo. Era a discussão exatamente, era um pai e uma mãe. A mãe que o filho era o causador do acidente, embriagado, e o pai da vítima. Eles mostravam essa discussão, cada um, a mãe defendendo o filho, que causou o acidente embriagado, e o pai falando da dor da família, do que era a perda de um filho por um acidente de trânsito causado por um indivíduo embriagado. Então foi um dos apoios, assim, hoje, para mim, que é muito grande, doutor Elísio, pelo que ele representa para a educação para o trânsito do Brasil. Ele foi muito importante, ele foi uma das primeiras pessoas, logo que a OAB aqui concluiu o projeto de lei, eu mandei para ele, para ele olhar, e ele elogiou bastante. Ele disse, olha, está perfeito, o pessoal está de parabéns. E ele divulga, ele faz questão, ele viaja muito nas palestras dele, ele já tem um videozinho que eu gravei da campanha do Detran, ele leva, ele mostra. E assim, tem também a Edira, aqui, que é do Detran de Alagoas, chefe da direção de Educação para o Trânsito também, que é uma ferrenha defensora da gente, da lei. Ela sempre divulga e sempre dá palestras fora, e ela toda vez, ela sempre me manda alguma coisa. Olha, onde eu estou aqui falando, trechozinho que ela fala sobre a nossa luta. Então, são pessoas que se engajam com a gente e que me dá uma alegria muito grande, né? É um combustível para a gente continuar. Porque, por mais que eu pare, tem essas pessoas que estão propagando, que estão é, é, lutando e fazendo ecoar a minha voz, é. né? E não só a minha, mas de todo pai e toda mãe que perde um filho, né? E eu tenho hoje, nesse grupo do WhatsApp, como eu já te falei, alguns casos que a gente não consegue nem imaginar a dor, de pessoas, principalmente que caem em depressão, né? Pais e mães que caem em depressão Foi e o que eu disse a você, né? Eu disse assim, é uma força muito grande que a gente tem que ter uma cabeça muito boa, realmente, para seguir em frente. Mas eu acredito que essa luta sua, esse engajamento seu, tenha sido essa válvula de escape foi, para com você não certeza, com pirar, certeza, com certeza, com certeza. Eu não tinha muito, né? eu Porque não você vai fazer o tinha. quê? Você Para daí, mim foi excelente. No primeiro né? ano da morte do Pedro, eu passei o ano inteiro, eu chorava todos os dias. Todo dia eu ia para um canto ali,
chorava quieto, sozinho, mas agora não, depois de muita terapia, e eu não conseguia falar sobre isso, o nome do Pedro. Aqui eu me emocionei em alguns momentos, É, ainda é, é. mas eu não conseguia. Tinha hora que eu tentava falar e não conseguia falar sobre isso. E tive que trabalhar muito isso em mim para. Vai ser para sempre. Não, não dá, não tem Vai como. ser para Claro sempre. que a saudade é eterna, a gente É, nunca deixa de é, ter. A dor até diminui um pouco, é. você com o tempo E vai quando você vai diminuindo. avançando, Mas, aquilo vai, né, vai mas energizando, vai dando, né? todo dia Graças a Deus tem. conseguiu, né? Quando eu consigo, por exemplo, esses apoios, como eu estava falando agora há pouco, É, aí já dá um, né? Já né? tá. Já a gente cresce com isso É. e não, eu estou no rumo certo. Talvez a morte dele tenha tido esse propósito e conseguir conscientizar as pessoas de que não façam, não bebam e dirijam, porque é um crime como outro qualquer. Qualquer pessoa que bebe e dirige, ele está assumindo o risco de matar. Então, você pode matar um inocente, você pode causar uma dor muito grande. Você não mata só a quem você mata no trânsito, você mata uma família, né? A gente fica com a família dilacerada. Eu tenho, Roberto, aqui na casa da minha mãe, onde a gente sempre se reunia, tem um local que a gente, toda reunião da família fazia lá, toda festa. E desde que o Pedro morreu, a gente não fez mais Não nada lá. faz. Consegue. A gente não fez nenhuma reunião. E tem muitos casos assim, de várias famílias que eu converso, que diz que morreu uma parte da casa, É, morreu algum momento que eles tinham, alguma coisa, algum costume que deixaram é. de fazer porque perdeu alguém. Porque aí não dá para superar. Porque tem coisa que a gente vai andando, mas tem É, coisas que marcam de verdade que é, a gente consegue, né? As superar pessoas. ninguém supera. Você É, é. convive com a Convive, dor, é. você vai superar nunca. Não existe superação da perda de um filho, nunca. Não tem. Rondon, é, eu quero dizer que eu, eu peço a Deus que continue lhe dando muita força, né, para você, que você tá, essa vai ser a sua missão, eu vejo isso, na Sim, minha opinião, que você é uma pessoa que já conseguiu muita coisa, como eu estava dizendo, já avançou muito e vai conseguir ainda mais. amém. Conte com o meu apoio, a minha voz, o nosso espaço aqui no podcast da Tribuna. Posso agora, inclusive, até me dou o direito de falar em nome de Vladimir, de todos, né? Que bom. Todos nós que fazemos a Tribuna do Sertão. E eu, a gente passaria aqui horas e horas e Sim, horas, né? sim, sim. Mas eu queria deixar esse espaço, esse momento final, para você fazer as suas considerações finais, fazer seu apelo, deixar sua mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Ah, Roberto, antes de tudo, mais uma vez agradecer a vocês aqui da Tribuna do Sertão, a toda a produção aqui do seu podcast, como também a direção da casa, doutor Vladimir, doutor Ivan e toda a família. E tenho certeza que hoje vocês me deram uma alegria grande, que vocês também têm uma parcela grande de contribuição. Não só o Grupo Tribuna do Sertão, né? Como eu falei, o filho do Vladimir, um dos criadores também da lei. Então, vocês, o engajamento da Tribuna do Sertão com essa nossa luta, com essa nossa campanha é imenso. E eu sou de imensa gratidão. E a mensagem que eu deixo é sempre essa, né? Se você for beber, pense no que você pode causar, a dor que você pode causar a uma família, você pode matar um inocente, você pode destruir a sua vida. Porque existem também casos de pessoas que bebem e dirigem embriagados, que a pessoa não é de má índole, mas ele, naquele momento, ele cometeu aquele erro, e é um erro que ele destruiu uma família, que ele destruiu uma vida, e ele, sendo de boa índole, ele se destrói também, porque muitas vezes o cara está tão bêbado que ele não sabe o que ele fez. Eu teve um caso aqui de um rapaz que eles me contaram que ele estava muito embriagado, ele não lembrava nem que tinha pego o carro, tinha dirigido. Ele matou uma moça de 22, 23 anos. E disse que acabou com a vida dele. Ele queria se matar quando estava, né? Depois daquilo que ele fez. Como é Sou que eu álcool, fiz né? isso? Efeito Quando do álcool. passou o efeito do álcool, ele viu o que ele fez. Então, muitas vezes, até a pessoa que faz aquele momento, naquele ato impensado, destrói a sua vida também. Então, é ruim em todos os sentidos você beber e dirigir.
né? Sempre ter o motorista da vez, sempre ter alguém que seja responsável. Pegue um táxi, pegue um Uber, pegue o que for. Deixe o carro em casa, não vá se você for beber, que Beba em casa. beba em casa, né? Mas tenha essa responsabilidade, saiba que não destrua nem a sua vida, nem a de inocentes. Né? Obrigado, minha querida. Isso, meu filho. Isso.